Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do Pode Escolher, nosso podcast que a gente entrevista profissionais aqui do Senac, de diversas áreas. E hoje a gente está aqui com o Fábio, ele é docente do Senac. Bem-vindo, Fábio, a gente agradece Obrigado a participação. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação acadêmica. Tá. Bom, eu tenho duas graduações. A primeira graduação foi processamento de dados, onde eu iniciei a minha carreira na área de TI. Depois de formado, eu me formei, colei grau em janeiro de 1996. Depois de 5 anos, fui buscar uma pós. Achei que era importante dar continuidade nos estudos, então eu fiz uma pós em mídias interativas, que estava relacionada à minha área. Então, como que eu podia aplicar, por exemplo, algo de mídia interativa no processo de ensino-aprendizagem? Tá? Então, na época, eu fiz um projeto que explicava um pouco do descobrimento do Brasil, através de um site, com animações, então, utilizando mídias, né, como complemento para essa minha graduação. Aí depois, a questão de 5 anos atrás, eu terminei uma segunda graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. Comecei minha carreira um pouco mais focada em hardware e infraestrutura. Trabalhei por muitos anos, tirei certificação da Cisco, que é uma certificação aí reconhecida internacionalmente, né? E chegou um ponto da carreira em que eu não me encontrava mais na área de redes e infraestrutura, então decidi investir mais na área de desenvolvimento de sistemas, e foi o que me motivou a buscar essa segunda graduação, e pelo fato de me aperfeiçoar, algumas coisas que eu tinha visto na primeira graduação e que eu poderia reciclar aí nessa segunda graduação. Tá? E o fato de estar trabalhando na área de educação também me motivou a possibilidade, né, e acabei fazendo aí uma pós-graduação em docência, uma pós-graduação com especialização em docência para o ensino técnico, né, como complemento para que eu pudesse me aprimorar também na questão educacional. Em quais instituições que você fez as graduações e as pós-graduações? Tá. A primeira graduação eu fiz na UNIRP, São José do Rio Preto, sou nascido e criado, né, em Rio Preto, depois que eu iniciei minha carreira no Senac em Catanduva. A pós-graduação em mídias interativas, e eu fiz no Senac São Paulo, tá? No Senac São Paulo, a faculdade do Senac, e a última graduação foi no Claretiano, tá? Fiz na modalidade EAD por questão de falta de tempo. Sim. Né? Então foi no Claretiano que eu fiz essa minha segunda graduação. E o seu histórico profissional, como foi a sua jornada até chegar no Senac? Bom, eu iniciei trabalhando muito novo, com 16 anos, tá? E eu comecei trabalhando com projetos. Então eu fazia pequenos desenhos de projeto. Eu ainda não tinha uma graduação, não tinha muito conhecimento, né? Mas foi o que me startou para começar em Rio Preto. Meu pai trabalhava lá e na verdade ele acabou me convidando para poder fazer parte da equipe, e comecei fazendo desenhos em pranchetas, né, mas ainda não tinha algo muito claro do que eu queria para a minha carreira. E o primeiro vestibular que eu prestei sempre foi na área de exatas, foi para fazer matemática científica na Unesp. Fiquei em lista de espera, não deu tempo de que houvessem desistências para eu poder ingressar, e aí eu fiquei um pouco perdido. Né? Eu sabia que eu queria algo em exatas, mas não exatamente o que. E aí, dando uma olhadinha no portfólio, o que tinha de graduação oferecida na época, vi informática, falei, bom, quem sabe de repente eu possa me identificar com informática. Mas fiz assim, sem ter despertado alguma paixão ainda pela área, né? Tanto que quando eu comecei a fazer a faculdade, aí eu fui descobrindo que realmente, às vezes, a vida nos leva a caminhos diferentes. Tá? Talvez se eu tivesse feito matemática, eu não estaria tão realizado como eu estou hoje na área de TI. Né? Então, foi dando certo. Foi dando tudo certo. Então, aí eu me encontrei na área de TI, gostei e achei que foi algo que tinha a ver com aquilo que realmente eu queria. Né? Nunca fiz nenhum teste vocacional para saber, então foi meio que uma descoberta
realmente sem ter noção se era aquilo. Nenhum curso técnico também, né? Não, nenhum curso técnico, e me arrependo de não ter feito, tá? Porque se eu tivesse feito um curso técnico antes, eu poderia ter tido um desempenho, um aproveitamento muito melhor na graduação. Tá? Então, relato que é muito importante você primeiro passar por um curso técnico antes de chegar numa graduação. Tá? Eu já fui direto para uma graduação e eu senti que realmente eu poderia ter feito. O meu aproveitamento teria sido muito melhor. Tá? Então, eu fiquei nessa empresa aí desenhando projetos, até que eu terminasse a faculdade, fiquei 13 anos, e até que surgiu uma oportunidade no Senac de Catanduva, para docente na área de TI. Era fora de Rio Preto, tinha que deixar a família, mudar de cidade, né? Um grande desafio. Já estava numa empresa estabilizada há 13 anos, sim, né? E resolvi, é um desafio. Eu falei, vou encarar, e o meu pai sempre me deu apoio. O meu pai teve oportunidades na vida de buscar outras profissões que talvez pudesse ter lhe dado uma condição melhor, e ele sempre me incentivou, falou, ó, o que eu não fui atrás, você não deixe essa oportunidade passar. Né? E fui com a cara e coragem, fui lá, fiz o processo seletivo, passei, né? Estou aqui hoje até no ano de 2022 no Senac. Então, comecei minha carreira no Senac de Catanduva como docente, né, na área de TI, fiquei lá até janeiro de 2011, quando me mudei aqui, surgiu uma proposta para vir para Votuporanga, era um outro desafio, acabei topando, a mesma situação na área de TI, certo? E aí, qual é o seu cargo hoje aqui eu sou docente, tá? Sou docente da área de TI, e vim no processo de evolução dentro do Senac, né? Além de docente da área de TI, então tive uma pegada um pouco na área da educação. Hoje eu sou multiplicador do Programa de Desenvolvimento Educacional do Senac para novos professores que chegam, né, para eles entenderem o jeito do Senac de educar dentro da metodologia. E aí eu consegui encontrar uma parceria disso junto com o TI, né, que o profissional de TI ele não precisa ser só aquele profissional tecnicamente que domina tudo de TI, certo? Como eu estou na área da educação, eu preciso ter um olhar também para essa questão da educação. Então eu consegui aliar os dois, tanto essa parte educacional quanto o conhecimento de TI, unido à minha profissão. Tá? E aí tenho planos e objetivos de não só atuar como docente, mas também prestando consultorias na área de TI, né, como um complemento de trabalho. Você já está prestando ou ainda não? Já comecei. Tá, é um projeto que já está startado, dando início, né, principalmente depois da pandemia, com a valorização ainda mais do profissional. O pessoal passou a enxergar o quão é importante, né, você ter ali um profissional de TI para muitas atividades relacionadas principalmente ao comércio eletrônico, que teve uma explosão muito grande, né? Então encontrei no comércio eletrônico um nicho de trabalho aí que você pode fazer home office e que vai me dar um ganho legal, né? Uma outra possibilidade de investimento na carreira. Isso depois da pandemia, ela alavancou, né? Exatamente. Porque antes da pandemia não se destacava tanto, né? O pessoal ainda estava muito acostumado na venda presencial, aí com a pandemia, com o isolamento social, então há necessidade das empresas, né, terem que se reinventar e venderem pela internet, né? Então eles tiveram a necessidade de buscar profissionais de TI para poder implementar isso, de repente não um profissional de TI residente lá, mas um consultor que possa fazer essa consultoria. Né, eu acho que ia ser inevitável essa crescente. Sim, a pandemia ela só acelerou. Era um processo que já iria acontecer, ela só trouxe uma antecipação deste processo. Com certeza. É uma das profissões do futuro, né? Exatamente. Que a gente já está no presente. Já está no presente. Ela sempre vai ser uma profissão do futuro, sim, mas sempre vai estar caminhando com a gente no dia a dia. Que frase, alguma motivação você deixaria para um jovem que quer seguir essa mesma carreira que você? A motivação que eu deixo é o seguinte, que você seja persistente, tenha foco, objetivo, porque não só a área de TI, mas qualquer outra área, tá? Mas principalmente a área de TI, ela exige muito estudo, capacitação. Por quê? Porque as tecnologias evoluem muito rapidamente.
E nós temos que acompanhar essa evolução, porque o profissional que de repente faz apenas uma graduação e ele para no tempo, ele não busca uma reciclagem, ele não busca esse estudo constante, ele vai ficando para trás no mercado. Não tem como. Tá? Então você tem que ir à luta. Hoje com muitas possibilidades de graduações, de pós, ou mesmo até de cursos livres, cursos de curta duração, possibilitam que você faça essa reciclagem como forma de você se manter no mercado. Tá? E muitas vezes o pessoal fala, poxa, mas o mercado de TI é um mercado tão difícil, concorrido. De fato é, mas não é impossível. Tudo vai depender daquilo que você tem como foco e meta para a sua vida. Então, por exemplo, hoje eu estou no Senac aqui há 23 anos, nesta condição de docente, me sinto realizado e fazendo esse trabalho de consultoria porque eu acreditei no meu sonho. Né? Um sonho que eu nunca desisti, não foi fácil, levei muitos nãos, né? Escutei de pessoas que, larga isso daí, que isso daí não vai dar em nada. Né? Às vezes subjugando a capacidade ou o sonho que eu tinha, o desejo de chegar aonde eu estou. Né? Então o que eu deixo de motivação é isso, nunca desista do seu sonho, sempre busque o estudo, independentemente da área que você for seguir, mas principalmente na área de TI, é extremamente importante você estar sempre atualizado, sempre estudando, o mercado de trabalho absorve esse trabalho, tá? Tanto que a gente tem hoje uma defasagem enorme de mão de obra, e todo mundo questiona, Fábio, mas por que tem tanta defasagem de mão de obra e tanta gente buscando emprego? As pessoas não estão se qualificando. Certo? Exatamente. Então, quando você vai para um processo seletivo, você não consegue atender o perfil daquilo que a empresa está precisando de você. Né? Então, assim, invista na sua carreira, né? Não desista e estude. A única forma de você chegar no seu objetivo é através do estudo. Não existe outro caminho, não existe atalho. Tá? O estudo é a única maneira comprovada de você obter o teu sucesso profissional. É isso que eu deixo de conselho. A gente agradece a participação, tá? Obrigado, eu que agradeço. E esse foi mais um episódio. Agradeço a todos que assistiram e obrigado novamente. Eu que agradeço. Pode terminar de